né? Um pouquinho diferente das igrejas em geral. Nós não viemos aqui para emocionar você, não viemos aqui para promover autoajuda, no sentido de você mesmo desenvolver a sua conduta, mas nós viemos aqui falar de Jesus, o que Jesus nos ensinou, o que ele nos orientou, as coisas que ele deixou para nós fazermos, né? Esse é o nosso objetivo. Antes, porém, hoje à tarde nós sepultamos o nosso irmão Andrei, o nosso querido irmão Andrei, que estava há pouquinho tempo aqui conosco, mas o suficiente para nós ouvirmos testemunho da sua família, da sua mãezinha, da sua irmã, de seus parentes, da mudança que o Evangelho, as palavras de Cristo, fizeram na vida do irmão Andrei. Isso foi maravilhoso. Eu falei lá que é a cerimônia mais triste que um obreiro faz, né? Porque o obreiro acaba sendo chamado para ir lá orar por noivos, promover e fazer a cerimônia do casamento. Isso tudo é alegria, isso tudo é festa. Mas a cerimônia fúnebre é doída. A gente não gosta de fazer, ainda que tem que estar preparado para fazer a qualquer momento, certo? Imagina, pode ser um dos meus, né? E eu tenho que estar pronto. A minha fé precisa me fortalecer para ir lá e dizer que Deus é bom, mesmo naquele momento, né? Mesmo naquela hora, os propósitos de Deus estão se cumprindo, né? A gente parece que se prepara só para a cura, para a ressurreição, mas tem também o dia de ir. O Salomão falou lá no Eclesiastes que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele é inevitável, vem. Mas se é que assim podemos nos pronunciar, e é a verdade, eu saí dali alegre. Você consegue entender agora? Eu ria da minha mãe porque ela ia em alguma cerimônia fúnebre e ela chegava em casa e estava tão lindo. Eu disse, mulher, o que tem de lindo lá? Mas hoje eu estou colhendo. Estava lindo. Silvinho tocando, irmão Silvio nos cooperou lá também, a Marli, o Beto, o Davi, a Bruna, a Gui, enfim, estávamos ali homenageando o nosso irmão e ao mesmo tempo para levar nosso apoio, consolação à mãezinha do irmão Andrei. E o que eu digo que estava lindo é quando a mãe do Andrei me abraçou e disse assim, eu queria muito te conhecer, porque as mudanças que houve na vida do meu filho é incrível. E aí ela testemunhou e eu me alegrei não por ser eu me alegrei porque vale a pena pregar o Evangelho. Oh, glória a Deus, porque o Evangelho transforma, o Evangelho muda pessoas. Estava lá uma ex-pastora do nosso irmão Andrei, que pensava até que ele estava andando pelo mundo e distante do Senhor, e ela também ficou feliz de saber o que Deus tinha feito na vida do Andrei. Ele pegava as lições daqui, né, Marli? E levava para a mãe em casa. E a mãe... os vídeos, ela também assistia, mas os dois, ele abria a Bíblia, estudava a Bíblia com a mãe, e tudo isso em um sinal de frutificação que ocorreu. Então nós oramos por ele aqui, vocês lembram? E o Senhor fez o melhor. O Senhor o conduziu ao lar do Pai Celeste, e nós havemos de nos encontrar. E o melhor ainda, nós havemos de nos encontrar, porque nós cremos
que como Deus ressuscitou Jesus, Ele também vivificará, ressuscitará os nossos corpos abatidos, os nossos corpos que jazem na sepultura, aqueles que partiram. Se Jesus voltar agora, a palavra diz que Ele ressuscitará. Alguém diz, mas vai estar todo desfeito, e os que morreram no mar, e os que foram queimados, como é que faz? Eu digo, há alguma coisa impossível ao Todo-Poderoso? Aleluia! Glória a Deus! Tem alguma coisa difícil para Ele? Tem alguma coisa que Ele não possa fazer? Eu creio na ressurreição, e porque creio na ressurreição, o meu coração é consolado, porque hei de ver meus irmãos, hei de ver aqueles que já foram antes de mim. Alguém disse, nós vamos nos conhecer, irmão Adilson. E aí eu não aguento. Eu pergunto assim, você acha que lá nós vamos ser mais inteligente ou mais burrinho do que aqui? Todo mundo responde, a gente vai ser mais inteligente? Eu digo aqui que eu sou mais burrinho, eu conheço você. Imagina numa vida mais evoluída, numa vida mais consciente, mais iluminada, lá aonde não há segredos. Glória a Deus, na luz do Todo-Poderoso. Claro que nós nos conheceremos. É só lembrar do Monte da Transfiguração. É interessante que você e eu, nós vamos conhecer pessoas sem que ninguém diga nada para nós. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, ele se transfigurou na presença deles, no reino do Pai, na glória que ele tinha antes de descer. Olha só. E ali, então, abriu-se uma janela, um campo dentro do invisível. A transfiguração dele o remete para dentro do campo invisível. E dentro do campo do invisível apareceu duas pessoas conversando com Jesus. E Jesus não precisou dizer assim, Pedro, esse aqui é o fulano de tal. Dispensa as apresentações. Apareceram Moisés e Elias, e eles simplesmente sabiam. Porque na luz de Deus nós sabemos tudo. Lembram que o Paulo escreve que vai chegar um dia que vão cessar as profecias e vão cessar as revelações, a ciência. Tudo vai cessar. Os dons vão cessar. E por que vão cessar? Porque não terá mais segredo. Não terá mais nenhum véu a ser tirado. Todos os véus já foram tirados. E nós conheceremos sim, uns aos outros. Jesus ainda disse, virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Glória a Deus! O gozo dos santos é inexprimível. Não dá para declarar, não dá para falar o que Deus tem reservado para nós. Amém? Glória a Deus. O Paulo, querendo consolar os irmãos de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer, olha, não, acerca dos que já dormem no Senhor, dormem porque está falando do corpo, o dormir é o corpo, não é o espírito. O corpo foi dormir na sepultura. E ele diz, acerca dos que dormem no Senhor, não quero que sejais sem conhecimento, sem entendimento. Ele usa a palavra, não quero que sejais ignorantes. Como se não houvesse esperança. Porque se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, assim também aqueles que em Jesus dormem, ressuscitarão. Oh, e eu creio na palavra inspirada, eu creio no testemunho apostólico. Amém, queridos? Então, a Deus seja a glória pelo tempo em que nosso irmão Andrei esteve entre nós, caminhou conosco, fez amizade, nos amou e foi amado. Eu louvo a Deus por ele.
Hoje nós vamos dar o passo de número 31 no seguir Jesus através dos evangelhos. Passo de número 31. É a parte 2 do Sermão da Montanha. Por que parte 2? Porque o que Jesus fala em uma linha, nós precisamos de meses para falar. Então, tivemos a parte 1 no passo de número 30. Quando falamos aqui na quarta-feira a respeito da revelação de Deus através das bem-aventuranças. Expliquei aos irmãos que ser bem-aventurado, ali no Sermão da Montanha, quando Jesus fala da bem-aventurança, ele não está fazendo uma exigência, ele não está dando mandamento, mas ele está revelando quem é bem-aventurado. Quem são os bem-aventurados? Ele está revelando. Então ele só, bem-aventurado é aquele que é pobre no espírito. Né? E aí depois ele vem, bem-aventurado são os mansos. E ele mostra que para cada um dos bem-aventurados há um grande galardão, uma grande recompensa dentro do plano espiritual, no reino dos céus, na imatéria. Então ele só, eu não vou repetir toda a bem-aventurança aqui, mas só para nós introduzirmos o passo de número 31. Então ele diz, bem-aventurados pobres no espírito, porque deles, para eles, é o reino dos céus. Ele está dizendo que nenhum soberbo, nenhum orgulhoso é feliz, ou é venturoso. Não. Nenhum orgulhoso e soberbo é abençoado. Não. Mas ele está dizendo que aquele que for humilde, o pobre no seu espírito, acaba ganhando, tem como recompensa o governo de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa extraordinária. E assim sucessivamente. Então nós vimos que as bem-aventuranças, em número de 9 bem-aventuranças, são revelações da pessoa verdadeiramente feliz. Jesus expõe o lado interno do indivíduo para dizer, esses são abençoados. Então não é abençoado que possui riquezas, não é abençoado que possui muito dinheiro, não é abençoado que tem muitas terras. Não é nesse aspecto, porque tem muita gente com muitas coisas que não é um homem feliz, uma mulher feliz, que não é uma pessoa abençoada, né? Então Jesus mostra onde surge a verdadeira felicidade. Ela surge dentro e ela está inerente ao ser. A verdadeira felicidade é algo que ocorre no ser de cada um de nós, ou não. E para que ela ocorra, nós precisamos ser pessoas abençoadas. Só que para sermos abençoados, o nosso ser precisa ser de Deus. Amém? Essa foi a revelação de quarta-feira. Então o Sermão da Montanha continua. E logo após as bem-aventuranças, Jesus olha para os seus discípulos. Como já mostramos, ele está assentado na montanha, falando com os discípulos. Ele primeiro tentou descer, ele estava passando a noite em oração, e ele tentou descer da montanha, mas a multidão de discípulos era tão grande que ele não conseguiu descer. Ele teve que voltar, e ao retornar para a montanha, ele se assenta ali e começa a pronunciar esse sermão magnífico, que é conhecido como Sermão da Montanha. E na sequência, então, após falar sobre quem é abençoado, e não precisa falar quem não é, porque é só pegar e fazer o avesso do que é. Então, simples, se é bem-aventurado o pobre no espírito, não é bem-aventurado quem é rico no espírito. E riqueza espiritual é soberba, entendeu? É orgulho. E pobreza espiritual é humildade, é dependência de Deus. E ele diz, então, como é que a gente deve ser? É fácil de ler e entender.
Na sequência, ele olha para os seus discípulos e diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ele diz: vocês temperam a terra. Vocês são o conservante da raça humana. Vocês conservam a humanidade. Obviamente, vocês que são meus discípulos. Ele disse: olha, se o sal deixar de ter o seu teor, ter as suas qualidades, se o sal se tornar insonso, se o sal se degenerar, se ele se estragar, ele é um elemento que não presta para mais nada. Sal estragado não presta para mais nada. Por exemplo, um tomate estragado ainda presta. Para quê? Estragado ainda serve para molho, olha só. Eu vou mais longe. Vamos dizer que está tão estragado que não dá mais nem para usar para molho. Ah, não, tem bichinho aqui, eu não vou usar isso. Entendeu? E aí serve para quê? Para adubo, serve para adubar, né? Então, olha só, qualquer legume, qualquer verdura, qualquer fruta, você vai jogar lá no quintal e ele vai servir para adubo, certo? Mas o sal não. O sal não. Se o sal se estragar, Jesus diz que ele só serve para ser lançado fora e para ser pisado. Então só serve para jogar ali, ó. Vou jogar aqui que todo mundo anda para lá e para cá. Então vai amassar ele ali na terra e ele não vai ter nenhuma qualidade. Não serve para nada. Ele está falando isso aos seus discípulos. Ele está falando isso para os bem-aventurados. Ele está dizendo isso para as pessoas que são bem-aventuradas, que são uma bênção. Vocês que são uma bênção, vocês que são bem-aventurados, vocês são o sal da terra. A terra só não está insuportável, não está totalmente arruinada, porque existe homem e mulher de Deus, existe discípulo de Jesus sobre a terra. Pessoas que ainda conservam a sua linguagem, pessoas que ainda têm boa conduta, pessoas que conservam a justiça, pessoas bondosas, mansas, pacificadoras, puras de coração, pessoas comprometidas com os céus, pessoas que foram doutrinadas, ensinadas por Jesus e que receberam o Espírito Santo do Pai. Aleluia! Essas pessoas fazem a diferença na terra. A terra não se estraga toda porque estamos salpicados no meio dela. Foi colocado nós no meio dela e nós não aparecemos muitos que têm essas bem-aventuranças. Não aparece muito porque também não é função do sal aparecer muito. Se o sal aparece, não há quem coma o alimento salgado. Alguém disse: a boa quantidade de sal em um determinado alimento é aquela quantidade que não aparece. O sal, se mostrar, é problema. Se for muito visto, é problema. Tem aquele crente que quer ser o bonzão. Paz do Senhor, irmão, no meio da rua. Ele fica salgado demais. É insuportável. Eu não quero voltar aqui e falar daquele candidato a presidente, não vou falar o nome dele, não. Ô, coisa salgada. É insuportável de ouvir ele. Entendeu? É o nome de Jesus em tudo quanto é discurso, é o nome de Jesus. Enquanto acusa o outro que concorre com ele,
aponta os defeitos dos outros e fala o nome de Jesus, dá glória a Deus. Oh, coisa fora de hora. Oh, destempero. Não, o crente é para ser temperado. O discípulo de Jesus, o bem-aventurado, ele tempera, ele não é destemperado. Ele tempera. Aonde entra um bem-aventurado, o ambiente fica apaziguado, fica bom, fica suave, fica leve, fica maravilhoso. As pessoas ficam depois dizendo, que bom que ele passou aqui. Que bom que ela passou por aqui. Que pessoa, que índole excelente. Que postura, que conduta. Olha o sal. Olha o sal. Vai trabalhar em um determinado lugar, lá tem uma porção de pessoas que não estão nem aí para Deus. E o sujeito está ali, é palavrão de um lado, é xingamento do outro, é crítica do outro. Um fala do presidente, outro fala do prefeito, outro fala do governador, mas o bem-aventurado, ele se coloca em uma postura diferenciada. As suas palavras são temperadas. Antes de falar, raciocina. Ele sabe que tem um compromisso de glorificar o nome do Senhor. Então ele sempre ameniza as coisas. Tempera, vós sois o sal da terra. Olha que coisa extraordinária. Na continuação, Jesus diz, vocês também são mais do que sal. Vocês são mais do que sal, vocês são mais do que tempero. Vocês são mais. Vocês são a luz do mundo. É interessante porque Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. E depois ele diz que os seus discípulos são a luz do mundo. Porque Jesus não está mais aqui entre nós em carne. De sorte que você diz assim, Jesus está conosco nessa noite. Mas você não vê ele, vê? Você não vê. Essa é uma palavra dita por fé. Certo? É uma palavra dita por fé. Você crê que o Espírito de Jesus está entre nós. Mas a grande verdade é que Jesus se manifesta através de nós. O mundo só conhece Jesus através dos discípulos de Jesus. Por isso ele qualifica o seu discípulo bem-aventurado, que tornou-se sal da terra, também como luz do mundo. De sorte que nós e Jesus somos a mesma coisa, ou ao menos devemos ser. Jesus era melhor, Jesus era a luz. E você é o quê? Treva? Você é luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E aí Jesus vai mais longe, ele diz, olha, brilhe a vossa luz. No versículo 14 ele diz, ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se tem uma cidade sobre um monte, não tem como esconder ela. Vai acender as lâmpadas lá, e de longe vai ser visto. É verdade? Eles também não se acende uma lâmpada qualquer e se põe debaixo de uma caixa. Não. Ou seja, vocês foram transformados em luz. Vocês agora são filhos da luz. Autoria apostólica, vós sois filhos da luz. Palavras de Jesus, vós sois luz. E como somos luz? Transformados em luz, porque Jesus, que é a luz, nos chamou para Ele, trabalhou na nossa vida, nos encheu do seu Espírito e nos fez luz do mundo. Nós passamos a substituí-lo no planeta. Nós agora somos tudo que o mundo pode ver de Jesus, por isso nós temos que ter compromisso com o nosso proceder, com nossas atitudes,
com nossos negócios, com os nossos relacionamentos, com as nossas palavras. Porque o mundo só vai conhecer Jesus através de nós. E já pensou? Crente brigão. Já pensou? Marido e mulher se mordendo o tempo todo? Já pensou o vizinho ouvindo palavrões lá da minha casa? Que luz é essa? Luz negra? Não. Ele disse, olha, vocês foram feitos luz. Agora, vocês devem deixar brilhar a vossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E ele diz assim, versículo 16, para que vendo as suas boas obras, as nossas, sua, minha, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai. Você está entendendo esse versículo? O Pai de vocês que está nos céus. Olha, o Pai é glorificado pelas obras de vocês. O Pai não é glorificado quando alguém canta. Não. Aí o Pai é louvado. O Pai não é glorificado quando alguém prega. Não. Aí do Pai é dado testemunho. O Pai não é glorificado porque alguém deu dízimo. Não. Ou oferta. Não. O Pai só é glorificado quando nós... Desculpa que hoje é minha vez aqui, ó. Esqueci de... O Pai é glorificado quando nós nos exercitamos em boas obras. Quando eu te trato bem, quando você me trata bem, quando eu te respeito, quando você respeita o outro, quando a gentileza da nossa parte para com cada um que nos rodeia, quando não somos fofoqueiros, mexeriqueiros, quando nós somos honestos em todo trato feito, em todo compromisso que temos, aí o Pai é glorificado. O Pai é exaltado. E é incrível porque quem glorifica o Pai são as outras pessoas. São as outras pessoas. Porque elas dão glória a Deus por nós existirmos. Elas dão glória a Deus por nós, pelo nosso proceder. Que pessoa abençoada. Bendito seja Deus. Que mulher legal. Que jovem especial. Que homem maravilhoso. Olha só. Então é nesse sentido que se é luz. Teve um tempo que as pessoas achavam que era luz porque a irmã não cortava o cabelo. Aí disse, não, temos que ser luz, não corta o cabelo, um saião até lá na canela. Assim, nada contra a saia na canela, tá? Mas eles achavam que isso era ser luz. Não! Embaixo dos colarinhos e das gravatas e dos paletós se esconde tanta gente ruim. Se ocultam tantas pessoas do mal, tanta treva. Quanta treva embaixo de cabelo comprido, de saia comprida. Então não é isso que é luz. A luz está nas ações, no proceder, na postura, na atitude. A luz se manifesta junto da frutificação. Essa é a grande verdade. E Jesus então diz para eles, vocês, meus discípulos, meus amigos queridos, vocês são a luz do mundo. Sabe como é que o perdido vai se encontrar? Com o teu brilho. Sabe como é que o que anda errado vai se consertar? Com o teu brilho.
Sabe como que os outros casais vão admirar os casais que servem a Deus? Com o brilho do casal que serve a Deus. Sabe como que os outros filhos vão querer ajustar o seu proceder em relação aos seus pais? Com filhos que honram os seus pais e que servem a Deus. Com o brilho, com a postura, o proceder, a atitude daqueles que servem a Deus. Oh, glória a Deus! No lugar da ira, o amor. No lugar da discórdia, a unidade, a comunhão. No lugar da maledicência, dos diabolos. No lugar dos diabolos, os mensageiros de Deus pacificando a vida de multidões. Aleluia! No lugar da discórdia, o acordo. No lugar da separação, a oração que leva à união. Louvado seja o nome do Senhor. No lugar do demolir do lar, a edificação da família, a responsabilidade do pai, da mãe, levando os filhos à união, em um olhar para Deus. Ele diz: Deus mora aqui em casa, meus filhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É um proceder diferente, há um brilho, há uma glória, e é a presença de Deus na vida de cada um de nós. É lamentável que alguns, não entendendo essa verdade, acham que Jesus vai brilhando sozinho por aí. Mas Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. É aí que brilha. Alguém disse que a luz, para brilhar, precisa de um objeto. Se você lançar luz no vácuo, ela não brilha. Você já foi numa casa, aquelas casas de sítio, está toda fechada, e tem uma frestinha, e passa um raio do sol assim? Aí você olha, tem bastante pozinho assim naquela luz. Você já viu isso? Você só viu a luz porque tem o pó. Se não tivesse o pozinho, a luz não aparecia ali, você não via ela. Porque a luz precisa de um objeto para brilhar. Seja eu, seja você o objeto do brilho, da presença de Deus. Que a luz de Deus brilhe em nós. Oh, glórias a Deus. Depois Jesus, depois de ensinar a eles que a luz deve brilhar e que a luz vem em ação de boas obras, ela se manifesta pelas boas obras. Então não adianta dizer eu sou crente, não adianta andar com a Bíblia, né? Tem gente que anda com a Bíblia assim o tempo todo, eu vejo nos ônibus, em todos os lugares, pessoas com a Bíblia assim, né? Deputado federal, vai lá na tribuna, leva a Bíblia, faz Não é assim que eu brilho. Não é assim que eu brilho. O brilhar é diferente. É a Bíblia escrita em mim. É a palavra saltando do livro para as páginas da minha vida. Isso eu aprendi com um irmão da antiguidade. Há 2000 anos atrás, o irmão Paulo já ensinava isso. E ele dizia: vós sois a carta. Vocês são a carta escrita. Não com tinta. Não. Mas são uma carta para todo mundo ler. Vocês carregam o nome de Jesus. Vocês levam o testemunho do Cristo. Vocês devem proceder como Ele, andar como Ele, viver como Ele.
porque vocês são os representantes dele. Em outra carta, o apóstolo diz: vocês são embaixadores de Cristo. Vocês são enviados ao mundo para representar Jesus. São embaixadores de Cristo. Olha a responsabilidade. Não pesa sobre você essa responsabilidade? Isso me faz refletir a minha vida, me faz pensar como andar, como me conduzir, como proceder. Oh, glória a Deus! Há um compromisso entre eu e Jesus, entre Jesus e eu. Há o compromisso dele em me salvar, mas há o compromisso meu em andar com ele, obediente, representá-lo bem, brilhar para a glória de Deus. Na sequência, Jesus diz assim: não pensem que eu vim para revogar a lei e os profetas. Não imaginem, não façam confusão. Não pense que graça é anulação dos deveres. Não. Eu não vim revogar a lei, nem os profetas. O que os profetas falam vale, e o que a lei fala vale. Ele está dizendo, porque ele mesmo nasceu embaixo da lei. Jesus nasceu para cumprir a lei. Depois ele disse assim: em verdade lhes digo que até que passe o céu e a terra, nenhum só i, ou uma só vírgula da lei, vai passar sem que tudo se realize. Jesus está dizendo: olha, tudo que o Pai falou no passado vai se cumprir. Não pense que a minha chegada vai anular as coisas que o Pai falou. A minha chegada não anula os deveres de vocês e as promessas do Pai, não. Primeiro, tudo vai se cumprir, tudo tem que se cumprir. E ele então, ele mesmo, vai cumprir a lei. Ele diz assim: aquele, portanto, que violar um só mandamento da lei, seja o mandamento menor que for, e ensinar as pessoas a violar, a fazer assim, o mesmo será chamado pequeno no reino dos céus. Pequeno, medíocre, insignificante, infantil no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar, aquele que olhar um mandamento da lei, tipo, não matarás, eu não vou matar. Não adulterarás, eu não vou adulterar. Porque Deus, Ele não se agrada de adúltero. Não vou adulterar. E eu vou ensinar meus amigos, meus irmãos, meus conhecidos a não adulterar. Não cobiçarás nada que é do teu próximo. Jesus disse: eu não vim revogar isso, pelo contrário, continuem não cobiçando. E se vocês querem ser grande no reino dos céus, pratiquem esses mandamentos. Pratique os mandamentos, ensine as pessoas a ser corretas, a ser justas, a ser honestas, a ser perfeitas, maduras. Palavra perfeito, maduro. A serem maduros o suficiente para entender que o marido não deve trair a mulher, que uma pessoa não deve ter inveja da outra, não deve cobiçar nada que é do outro. Se o irmãozinho do teu lado é um irmão muito rico, dá glória a Deus por ele. Abençoa ele. Abençoa ele. Oh, glória a Deus, o irmão fulano é rico. Que bênção, como Deus
abençoou o nosso irmão. Porque tem invejosos que, ao invés de glorificar a Deus pela riqueza do nosso irmão, ele vê, isso é um ganancioso. Isso aí quer tudo para ele. É, irmão, invejoso. Invejoso. Na verdade, fica cobiçando o que é do irmão, quer para si o que é do irmão. Então Jesus disse, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim fazer o que está na lei. Eu vim viver o propósito da lei. Eu não vim viver do jeito religioso que ensinaram, mas eu vim viver a essência, o espírito da lei, o significado dela. Olhem para o meu viver, olhem para o meu proceder e vocês vão entender qual é o valor da lei. É isso que ele está dizendo. Aquele que ensinar e praticar, ou praticar e ensinar, porque deve ser sempre primeiro a prática, depois o ensino, esse será chamado grande no reino dos céus. Se a justiça de Jesus, se a justiça de vocês não for superior, não ceder a dos escribas e dos fariseus, escribas, a dos legalistas, os que escrevem leis, e a dos fariseus religiosos, se vocês não for mais justo do que os legalistas e do que os religiosos, vocês não entram no reino dos céus. Entenda isso. Quando eu falo aqui entrar no reino dos céus, vê se é assim que você entende. Você se vê entrando lá. É isso? Mas você sabia que não entrar no reino dos céus é aqui e agora? Nós fomos ensinados a olhar para lá. Parece que o reino do céu está longe, né? Lá no infinito. Acontece que o reino é governo. Governo dos céus. Ele diz que quem não está disposto a ser justo ao ponto de ir além do legalismo e além da religiosidade, quem não exceder a justiça dessa forma, não recebe governo de Deus na sua vida já. Logo está fora do reino, está fora do governo de Deus. Anda por conta própria, faz as coisas do seu jeito, anda da sua maneira. Então o reino dos céus não é necessariamente você ser arrancado daqui e voltado para o outro lado do mundo. Não, é aqui e agora. Jesus disse, se eu expulso daimons, é porque entre vós é chegado o reino dos céus. Veja que o reino estava aqui. Ele passa a ter o controle das coisas aqui. Ele passa a dominar aquele ambiente, aquela pessoa, aquela alma, aquele espírito, aquele ser. Ele passa a dominar. Então Jesus está dizendo, se a justiça de vocês, se o que vocês têm por justiça não for superior ao que é legal, a legislação, a Bíblia, se vocês não tiverem justiça que vá além do que é escrito, ou além da vida religiosa, dos fariseus, do radicalismo religioso, do tradicionalismo religioso, se a justiça de vocês não estiver acima disso, porque daí você vai ver Jesus cumprindo toda a lei sem ser legalista, e você vai ver Jesus cumprindo todo o rito sem ser religioso. Olha que coisa extraordinária. A minha religião deve me levar a superar o rito. Eu devo amar. A lei que me conduz deve me levar a superar a pedrada. O legalista dá pedrada. Mas aquele cuja justiça excede o legalismo da lei, ele dá perdão. A lei manda apedrejar, mas eu não te apedrejo. A lei me dá o direito de te dar pedrada, mas eu não quero te dar pedrada, eu quero te dar amor. Olha,
É coisa maravilhosa, irmãos. Então, uma justiça que excede, e só tem uma forma de excedermos a justiça dos saduceus, ou dos escribas e dos fariseus. Só tem uma forma de nós excedermos, é amar. Amar como Jesus amou. Então nós perdoamos os que estão em volta, nós abraçamos, nós aproximamos, nós levantamos, nós ajudamos, e isso tudo sem negar o valor da lei. Neste aspecto, Paulo escreve aos Romanos, e ele diz assim, a lei é boa. Porque tem gente que fala da lei, parece que a lei não presta. O tempo da lei, o tempo da lei, o tempo da lei. Peraí, a lei é boa. Aí o Paulo diz, a lei é boa, o mandamento é santo. Mas eu, ser humano, sou vendido para o pecado. E a lei parece ruim porque eu sou pecador. Como eu faço coisas erradas, a lei então parece dura demais, a lei parece ruim, mas não é verdade. A lei é boa, a lei é santa. O mandamento é bom. Oh, glória a Deus. Aí você vai ler nos Salmos, e o salmista, ele se pronuncia com relação aos mandamentos e à lei, e ele diz assim, olha, os mandamentos do Senhor não me são pesados. Ele fala isso quando ele está em pleno conforto com Deus, em plena harmonia com o Senhor. Então aprenda nessa noite. Olha aí uma revelação para você. Se os mandamentos do Senhor estão sendo pesados, é porque nós não estamos andando direito. É porque nós estamos deficientes no nosso amor. Agora, quando nós estamos em plena comunhão com o Senhor e nós estamos andando direitinho, os mandamentos do Senhor não pesam, não me são pesados. Olha que coisa maravilhosa. Então o salmista tem essas fases na vida dele. Ele tem a fase do seu pecado. Ele diz, olha, eu pequei e me calei, tentei esconder o meu pecado, e os meus ossos foram sendo consumidos, se secaram até os meus ossos. Falando disso, eu fui perdendo o equilíbrio, eu fui perdendo a força, foi desaparecendo a capacidade de sustentação da minha própria vida. Aí disse até que um dia eu disse, eu vou confessar o meu pecado, eu vou conversar com Deus. E eu vou dizer para Deus, Deus, eu pequei, eu errei. Deus, tem misericórdia de mim, não risca o meu nome do livro da vida. Não me tira fora do povo teu, não me abandones, Senhor, nem retires de mim o teu Espírito Santo, senão eu estou perdido. E ele chorando busca ao Senhor, e ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e renova em mim um espírito reto, meu Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. A partir dessa fase, então ele chega ali na frente, Deus o perdoou, Deus o restaurou, Deus o renovou, Deus o encheu do seu espírito, Deus fez uma aliança com ele, Deus trouxe promessas para ele, ele sentiu a graça de Deus, a força de Deus, o Espírito do Senhor o revestiu de força, a sua alma se alegrou, e então ele começa a dizer, os mandamentos do Senhor não me são pesados. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É neste aspecto que Jesus disse, ele tornou-se grande no reino dos céus.
É possível um pecador sair das suas misérias, da sua desgraça, dos seus erros e ser restaurado por Deus. É possível um homem no lixão, no monturo, clamar ao Senhor e o Senhor estender para ele a sua mão e renovar a sua vida. Deus é Deus de conserto, é Deus de renovação, de salvação. O nosso Deus quer ajudar, irmãos. Oh, aleluia! O nosso Deus tem o maior prazer em se curvar para nós e nos levantar do pó. Aleluia! Glória a Deus, para que nós venhamos a amar a sua lei e gostar das suas mensagens vindas através de seus profetas. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Esse era o mandamento. Jesus continua. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Não matarás. Aquele que matava responder no tribunal. Eu, porém, digo para vocês, todo aquele que se encolarizar, todo aquele que se enraivecer, que se irá com raiva contra o seu irmão, terá que responder no tribunal. Jesus está dizendo, olha, o que eu tenho para vocês é mais profundo do que o simples não matarás. O que eu tenho para vocês é uma mensagem que deve mudar vocês por dentro. Eu não digo para vocês, não compre um revólver, não ande com uma faca, não ponha um facão, uma espada na bainha, no lado de vocês. Eu não digo assim para vocês, eu digo mais. Eu digo, não tenham raiva do vosso irmão. Não fique bravo com o vosso irmão. Vocês são bem-aventurados, não são? Bem-aventurados os mansos. Você está entendendo o jogo de palavras que Jesus está usando? Olha como ele vai esclarecendo. Ele disse, não pense que a lei é pesada. O que eu tenho para ensinar para vocês é mais profundo. Se vocês acham a lei pesada, vocês não vão gostar de ouvir o que eu tenho para dizer. Se vocês acham que os mandamentos do Senhor são pesados, então vocês não vão suportar o que eu tenho para falar para vocês. Porque a lei, ela trata superficialmente das coisas externas da vossa vida. E eu vou tratar das coisas internas de vocês. Posto que lá na frente ele vai ensinar, o mal não começa na árvore da ciência do bem e do mal. O mal não surge da serpente, como alguns têm essa visão. Não, o mal nasce dentro de vocês. O mal que assola a humanidade surge dentro de corações, dentro de pensamentos, dentro da psique, da alma de cada indivíduo. Eles não vem nada de fora do homem para fazer o homem matar. Nasce dentro do coração do homem o desejo de matar. Caim não teve uma voz externa falando para ele, mata Abel. Não. O que ele teve foi imaginações internas, inveja, cobiça. E dentro dele nasceu o desejo, a imaginação para matar o seu irmão. Então Jesus está dizendo, eu não vou cuidar de vocês pelo lado de fora como a lei cuida. Eu vou dizer, a lei vale, mas eu vou cuidar de vocês por dentro. Eu tenho uma missão, a missão de dar a vocês um novo coração.
Aleluia! O profeta Ezequiel já tinha profetizado. Assim diz o Senhor, virão dias em que eu trocarei o coração de vocês, eu tirarei o coração de pedra, o coração endurecido, o coração enrijecido, o coração ruim que vocês têm, e eu darei, diz o Senhor, um novo coração, um coração de carne, um coração mole, maleável, um coração facilmente trabalhável. Aleluia! Não pense que eu vim anular a lei, eu vim ensinar leis que são mais profundas. Eu vim dizer para vocês que se vocês cuidar do coração de vocês, vocês não terão problema com a lei. Se vocês cuidar da vida dentro de vocês, vocês não terão vida ruim fora de vocês. Se vocês saber caminhar internamente, o vosso caminhar externo salgará e brilhará. Olha que coisa extraordinária. Ele disse, não chame o seu irmão de tolo, de louco, pejorativamente. Não chame. Porque aquele que chamar o seu irmão de tolo. Você entende isso aqui que Jesus está falando? Ele está falando assim, se tu considera eu um tolo, um abobado, um débil mental, por causa da tua soberba, por causa do teu orgulho, você está anulando o que eu sou em Deus, no teu conceito. E aí ele diz assim, tal pessoa será réu do fogo, do vale de gemido. Na tua tradução vai estar réu do fogo do inferno. Mas o inferno é uma tradução equivocada para aquilo que é o vale do gemido. O que é o vale do gemido? Talvez algumas traduções também aparecem aí, aquele que chamou o seu irmão de raca. É uma palavra hebraica quer dizer cretino, tolo. Vale do gemido, no grego, geena, do hebraico, geinon. Vale do Inon. Era o lixão de Jerusalém. Onde era colocado as carcaças de animais, a buchada ali, todas as tripas. No templo, no pátio do templo, estava sendo feito o sacrifício de animais e toda aquela sujeira, então era levada para o vale de Inom. E no vale de Inom tinha fogo ardendo dia e noite. Por isso Jesus vai dizer depois, onde o fogo nunca acaba. E o bicho nunca morre, porque havia muitos germes e o fogo não era suficiente para consumir tudo aquilo. Havia um lugar triste. Também ali, nesse vale, se queimavam cadáveres de pessoas apedrejadas, pessoas que foram julgadas e condenadas, eram lançados lá também, e isso também queimava lá. E mais, junto de tudo isso, o lixo que era levado para lá. Tornou-se um crematório e um lixão. Então Jesus disse, olha, essa é uma alusão à extinção. Primeiro a dor, por isso gemido. Então, só aquele que ficar tratando o seu irmão de forma leviana, como insignificante, como um tolo, aquele que se acha superior e que humilha os outros, ele vai para o vale do gemido. Ele vai passar por muitas dores, muitas angústias, e por fim vai ser extinto. Não tem vida perdurável. Não vai viver para sempre. O Senhor aniquilará os justos. Entenderam, irmãos? Se você estiver para trazer a sua oferta, realizar um culto, se você está afim
de prestar um culto a Deus. Oferta aqui nesse texto se refere ao culto do Antigo Testamento. Todo culto oferecido a Deus no Antigo Testamento, ele requeria uma oferta segundo a lei. Jesus está vivendo lá embaixo da lei, ele está vivendo entre os judeus. E ele disse: se você vir até o altar trazer a sua oferta, entregar o seu pombinho, ou o carneirinho, ou o seu novilho, para sacrificar ao Senhor, se você veio trazer a sua oferta, culto, até o altar, e ali, quando você estiver se aproximando do altar, quando você já estiver junto do altar, o sacerdote já está olhando para você, e você vai agora ter que botar a mão sobre a cabeça daquele bichinho que você trouxe, aquele animalzinho, que vai substituir você na antiga aliança. Se você veio cultuar a Deus e trouxe a sua oferta, mas ali você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, você lembrar que você magoou alguém, que você pediu emprestado e não pagou, que você comprou e não pagou, que você machucou alguém, que você feriu alguém, se você ali diante do culto que você veio oferecer, se lembrar, a sua consciência vai fazer você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, o seu irmão está lá, ó Deus, o que ele me fez? Deus me ajuda a vencer isso. Deus me ajuda a superar isso. O seu irmão está lá, ele tem algo contra. Ele disse: não faça o seu culto, não ofereça a sua oferta. Como hoje em dia estão ensinando por aí, que parece que você dá o dízimo e resolve todo o problema da sua vida. Isso é mentira. Dá uma oferta gorda para o pastor, para o padre, para o bispo, para o apóstolo. E parece que você já fez todo o sacrifício, parece que dá para comprar a bênção. Isso é idolatria, isso é paganismo. Não é assim que funciona na presença de Deus. Quer saber? Deus não quer dinheiro de nenhum de nós que não seja conquistado com muita justiça, com muita honestidade. Deus não quer oferta de ninguém. Antes de Deus receber qualquer coisa de alguém, ele olha para a pessoa, e a pessoa precisa ser aceita. Volta ao Gênesis. Veio Caim oferecer um sacrifício ao Senhor. Olha a expressão. Mas o Senhor não atentou para Caim, nem para a sua oferta. Deus não gostou do Caim. Deus olhou o Caim era um cara problemático. Tinha malignidade dentro dele. Tem pastor por aí pegando dinheiro de traficante, dinheiro de safado, dinheiro de golpista. Tem pastor por aí que, por causa de um pouquinho de dinheiro, corrompe toda a sua fé e o seu ministério. Entendeu? Ah, irmão, o traficante deu para mim uma Kombi para transportar viciado. Ele que vai dar para a tia dele, para a avó dele, não sei para quem que ele queira dar. Para mim não. Para mim não. O Senhor não aceita oferta de traficante. O problema é que tem alguns pastores que acham que a oferta é dele. Eles ficam com a oferta que é para o templo, para a igreja. Eles ficam para ele. Então eles aceitam. Tem olho grande. São cobiçosos de torpe ganância. Não. Deus atentou para o Caim e disse: eu não quero a tua oferta. Mas para Abel, primeiro, olha aqui, para Abel, e para a sua oferta atentou o Senhor. O ofertante é antes aceito, para depois a oferta ser aceita. Se o ofertante não é aceito, a oferta não é aceita.
para Deus não tem valor. É isso que Jesus está ensinando aqui. Se você veio cultuar, se você veio oferecer para Deus, tributar um louvor, tributar a sua vida, se você veio honrar ao Senhor com a sua vida, mas no meio da reunião, ou no começo, tu lembrar que alguém tem algo contra ti, Jesus diz, deixa ali a tua oferta. Interrompe teu culto. Interrompe. Aprende isso aqui. Aprende isso aqui. Brigasse com teu marido, não faz culto não. Ele não recebe, estás perdendo tempo. Vai primeiro se consertar. Ô irmão, Deus quer dizer então que eu tenho que ir lá em casa e pedir perdão para a mãe, para o pai? Tens. Quer dizer então que eu tenho que pedir perdão para minha esposa? Eu xinguei ela antes de vir para o culto. Você pode ir para casa. Não, mas eu já pedi perdão para Deus. Deus não perdoa a dívida que tu der para o outro. Estou devendo para o irmão Zé. E vou pedir perdão para o Ronaldo. É assim? Eu não sei por que as pessoas pensam que Deus perdoa dívida dos outros. Não, querido. Ele perdoa, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que é o seguinte, perdoa as dívidas que eu tenho contigo. Não é assim, eu vou ali na compra do seu maneca, na venda do seu maneca, compro um rancho por mês e não pago mais o seu maneca. Porque eu vim, orei e pedi perdão para Jesus. Safado, vai lá pagar o seu maneca, depois vem fazer culto, depois tu diz que tu é crente, depois tu diz que és discípulo de Jesus, senão nem abre essa tua boca para tu dizer que é crente. Tem algumas pessoas que não devem dizer que serve a Deus, porque então eles opacam a luz dos crentes. Você está entendendo? Se tu vai cultuar e tu te lembra que o teu irmão tem algo contra você, deixa ali, junto do altar, a tua oferta, o teu culto. Porque nós estamos falando de Antigo Testamento. Jesus está falando para eles lá. Para nós aqui, não oferece o teu louvor, não oferece a tua adoração, não oferece o teu culto, não. Vai para casa se arrumar. Vai se arrumar. E o que tem gente que diz, irmão, eu estou andando certinho, não sei por que dá tudo errado. Certinho aqui, ó. Tem um rastro de coisa aí para trás. Entendeu? É um rastro de coisa. Vai se consertar. Deixa a sua oferta ali diante do altar. Não cultue. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão. E depois apresenta o teu culto oferta. Assuma logo de Jesus uma postura, uma atitude de conciliação, de conserto. Enquanto você está no caminho com as pessoas que você tem problema. Deixa eu te ensinar nessa noite, o caminho aqui é vida. Enquanto você está vivo, enquanto você está aqui vivendo, enquanto dá tempo de conversarmos um com o outro, concilia-te, arruma, conserta. É o famoso não deixe para depois o que você pode fazer agora. Por quê? Para que não aconteça que o adversário, o teu opositor, não é o Satanás como vocês tinham aquele desenho, é o irmão que está contra ti. Para que não aconteça que o adversário, o teu irmão que está contra ti, que tem queixa contra você, pegue você e leve para o oficial, para o juiz. E o juiz determine, paga o que tu deve. Conserta antes com ele, depois tu vai ter que pagar advogado. É capaz do oficial de justiça ainda te levar preso. Jesus, sabe o que Jesus está ensinando aqui? Eu amo Jesus.
Jesus está, eu vou ensinar vocês a evitar problema. Evite briga, evite confusão, evite prejuízo. Como é que eu faço, Jesus? Te arruma com as pessoas que tu tem problema enquanto tu estás vivo no ladinho dela, enquanto estás caminhando aqui com ela. Faz o acerto no caminho. Pode ser, mas ele já está me levando na justiça. Chama ele, liga para ele, ele para, ele te espera no caminho. E faz o acerto tu com ele. Oh, glória a Deus. Não deixa acontecer de vocês parar de estar no caminho e a outra pessoa se apresentar lá diante do juiz. Porque tem um juiz maior. Como é que eu faço para me arrumar com quem já foi? É proibido invocar os mortos. Não invocarás os mortos. Que ensino maravilhoso. Filhos, arrumem a vida de vocês, Jesus diz, enquanto aqui dá tempo. Conserte as coisas. Tenha uma atitude conciliadora. Oh, aleluia. Tem tanta coisa aqui. Eu estou aqui, a minha mente, o meu coração tem uma luz, uma abertura e coisas profundas. Tem aqui. Mas a hora passou e eu só posso continuar na quarta-feira, quando nós vamos dar o passo de número 32 com Jesus. Aleluia! Mas pegue isso que você ouviu hoje. Você ganhou de presente, gratuitamente, revelações, instruções, orientação, conselho de Deus. Para você ser feliz, para você ser uma pessoa próspera, abençoada. Oh, aleluia! Você recebeu do Senhor tudo o que você precisa para a vida. Então aplique a sua vida todo o ensinamento do Senhor. Eu quero orar com você, quero orar com aqueles que estão em casa, nos ouvindo. Obrigado. Me ajuda, Cláudio. É Josi, é assim mesmo. Josi e família querem oração. Eles precisam de restauração e cura. Jonathan e Juan precisam de libertação. Oração por Josiane e Marisa, que estão em casa, estão ouvindo a mensagem. A Sandra Oliveira está enferma, com sérios problemas no intestino. Nós vamos apresentar nossos queridos diante do Senhor. Eu vou falar com Deus a seu favor. Olhe para o lado um pouquinho e pergunte quem. Se você não conhece, se você conhece, não precisa perguntar. Mas se você não conhece quem está ao seu lado, pergunte o nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Jair, está trancadinho aí? Não sei, irmã Marisa? Está ali perto, atrás da Débora aqui. Está ali. Glória a Deus.
Você está com vontade assim de consertar bastante coisa aí? Eu não vejo o dia de Jesus voltar e eu estou cuidando de cada coisinha na minha vida, sabe? Não estou deixando ficar nenhuma erva daninha dentro de mim. Eu digo para mim mesmo todos os dias, se Jesus voltar hoje, eu preciso subir. Se Ele me chamar, eu preciso ir ao paraíso. E aí eu ouço a palavra dizendo, faz o que é justo. E eu me examino todos os dias, todos os dias. Vou contar uma coisa para vocês, já teve dia que antes de sair de casa, eu olhei para Gui e eu disse assim, Gui, eu não te machuquei hoje, não te ofendi, eu não te disse nada de ruim. Ela disse, não, no momento ela sorri. Não. Aí não é inveja não, mas ela já me copia na hora. E eu não fiz nada, disse, não. Nós estamos na bênção. Aleluia. Se Jesus vier, eu quero subir. Para isso eu preciso acertar as contas no caminho. Eu fico olhando, teve casais que não conversaram, deixaram a coisa para depois, e aí não acordou junto. Meu primo Silvio, pai da Cris, levantou para ir fazer um cafezinho, foi? Levantou, foi lá tomar um leitinho. Era no amanhecer? Então eles deitaram e ele levantou, foi lá tomar um leitinho. Quando voltou, a irmã Maria já tinha ido embora. Depois de glorificar o Senhor, depois de uma reunião abençoada como essa. Você entende? Vamos supor que eles estivessem assim, ruim um com o outro. Que tristeza seria. Por isso Jesus nos ensina a deixar tudo em ordem. Deixa tudo em ordem, tudo na bênção. Amém? Agora que você já sabe o nome da pessoa que está ao seu lado, abençoe ela. Abençoe essa pessoa. Pode tocar nela assim, ó. Você não ouviu dizer que você é sal, você é luz? Toque aí, toque na pessoa e abençoe ela. Oh, glória a Deus, ore por ela. Pai do céu, eu te louvo, eu te adoro. Glorificado seja o teu nome para todo sempre. Tu és o nosso Deus, a ti, Senhor, seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Querido Senhor, ministramos a tua palavra nessa noite e nós a recebemos com alegria. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é poder, a tua palavra, Senhor, é água purificadora. Ela regenera o ser, ela faz maravilhas no coração humano, é luz que ilumina cada recâmara da alma. O mais íntimo do ser é iluminado pela tua palavra. A tua palavra é santa. Nós glorificamos o teu nome pela tua palavra, pelos teus conselhos, pela tua orientação, pelos teus ensinos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Deus santo e maravilhoso, diante da tua verdade, cada um de nós necessariamente tem que se render. Nos rendemos a ti, Senhor, e diante da tua face reconhecemos que só mesmo as tuas misericórdias e a tua graça nos concede, Senhor, possibilidade de restauração, de vivificação, de renovação, de conserto, de tudo que é necessário para que cada irmão e irmã, cada alma seja abençoada, sejam bem-aventurados. Querido Senhor, eu te agradeço por essas vidas que aqui vieram.
Oro também por aqueles que não puderam vir, mas que estão nos assistindo lá na sua casa, que estão recebendo a mensagem pelas redes sociais. Oro por cada família, por cada irmão e irmã que deseja uma vida abençoada, que anela uma vida em retidão, uma vida de comunhão contigo, Senhor. Oro, meu Deus, pela Sandra Oliveira, que está com problemas, com enfermidades, Senhor. Oro pela Josiane e Marisa, que estão em casa, mas que pedem orações, Senhor. Oro também pelo Jonathan e pelo Juan, por libertação, meu Pai. Tu és o Deus que rompe as cadeias, que liberta as vidas. Oro pela Josi e família, Senhor. Restauração e cura eles estão buscando para a sua casa, para a sua família. Deus santo e maravilhoso, oro por outros que não puderam enviar um pedido de oração, mas cujas almas estão em clamor diante de ti. Abençoa-os, ó Deus, socorre-os, ó Pai eterno, em o nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia.